Boa noite a todos. Podemos começar aqui mais uma live da SDM. O nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, Dr. Caetano Cuervo Lopumo, presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, mestre em Direito e especialista em Direito Eleitoral. O nosso tema, então, são as eleições municipais e também as condutas vedadas aos agentes públicos no período. Quem integra a advocacia pública, portanto, exerce a consultoria jurídica no âmbito do Poder Executivo, seguidamente se depara com a questão das condutas vedadas. O município de Porto Alegre institui, a cada eleição, constitui uma comissão de acompanhamento e ética eleitoral, coordenada pela PGM, e as principais demandas que a gente tem justamente envolvem essa questão das vedações no período eleitoral. E temos também uma eleição diferente esse ano, num contexto de pandemia, uma eleição adiada, temos a Emenda Constitucional 107, e então, para tratar sobre esses assuntos, eu passo a palavra então para o nosso convidado, Caetano. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, César. Boa noite a todo mundo aí que está participando da live. Um beijo especial aqui para minha amiga Fernanda Barbosa, que entrou, está me escutando. Não vejo ela há horas. Tantos amigos que a gente não vê há tanto tempo por causa desta pandemia, né? E uma pandemia que trouxe reflexos bem significativos para o processo eleitoral, né, Ricardo? Uhum. A começar que nós tivemos o adiamento do processo. Uhum. E eu vou fazer uma menção, de certa forma, geral ao tema da pandemia e da Emenda 107, mas tu vais ver que eu já vou encaixar na conduta vedada, né? Porque a conduta vedada, o que é? Só assim, para a gente introduzir o assunto e falarmos a mesma linguagem. Conduta vedada é aquela conduta que é proibida ao agente público, especialmente no período eleitoral, nos momentos determinados pela legislação. Existem determinados atos administrativos que não podem ser praticados durante todo o ano eleitoral, outros 3 meses antes do pleito, outros em determinadas datas específicas. Mas todas estão vinculadas ao ano da eleição, que se torna, então, um ano atípico para a administração. Porto Alegre é um município atípico também, diferenciado, porque Porto Alegre, a gente sabe da qualidade da Procuradoria de Porto Alegre. Porto Alegre sempre baixa normas, não é nessa eleição, em todas as outras, Porto Alegre sempre está bem organizado. Agora, nós sabemos que essa não é a realidade da grande maioria dos municípios do estado e do país. Não é? Então, assim, conduta vedada é uma armadilha. Ela surge no ordenamento junto com a reeleição. Mais ou menos na mesma época da reeleição, ou, na pior das hipóteses, a gente pode dizer, embora já existissem condutas vedadas a agentes antes da emenda da reeleição, com a emenda de 97, que é o ano da lei eleitoral, as condutas vedadas passaram a ganhar mais importância, porque tu passa a ter a possibilidade de agentes públicos concorrendo à reeleição, né? Uhum. E no momento que tem um agente concorrendo à reeleição, há uma vantagem. E eu preciso buscar uma isonomia no pleito. A igualdade que é um dos princípios elementares e básicos de qualquer eleição. Então, eu criei normas que estão dispostas no artigo 73 da Lei 9.504. Então, para quem tem alguma tecnicidade, para quem quer estudar um pouco o tema, é 73 da 9.504, leitura absolutamente obrigatória. E ali a gente vê que há determinadas condutas que não podem ser praticadas no ano eleitoral. Com a emenda 107 do Covid, o que nós tivemos? O arrastamento do processo. Tudo que começaria, por exemplo, o prazo clássico das condutas vedadas de 3 meses antes do pleito, para a maioria delas, deixa de ser 3 meses antes do primeiro domingo de outubro. E passa a ser 3 meses antes de 15 de novembro. Então, eu preciso adequar algumas condutas vedadas, né? Então, conduta vedada, então, é essa tentativa de permitir a reeleição sem tolhendo algumas das aparentes vantagens que teria
o chefe do Poder Executivo e buscando uma certa igualdade, né, Ricardo? Então, assim, a nível de introdução, a emenda 107, ela não altera as condutas vedadas. Pode até ter tido uma ou outra pequena alteração que vai vir ao longo da nossa conversa, porque a emenda 107 ela passa a pensar na existência, então, do Covid, né? Que não estava na mente do legislador de 1997. Mas ela, basicamente, ela altera prazos e ela traz algumas possibilidades para a administração vinculadas à existência, então, dessa pandemia, né? Uhum. Inclusive, a emenda 107 dispôs expressamente os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados por legislação municipal, né? Salvo se houver um parecer técnico, enfim, emitido por autoridade sanitária nacional e estadual. Eleições, tradicionalmente, costumam ocorrer com aglomerações, né? E a gente já está no período. Quais são as perspectivas aí de aplicação desse dispositivo e enfim, conciliar isso com as medidas sanitárias que têm sido adotadas aí? Já tem começado as recomendações por parte do Ministério Público com base nesse dispositivo, tá? Mas veja que esse é um dispositivo que exige um parecer de uma autoridade sanitária, né? Estadual. Quer dizer, vamos tirar os municípios da possibilidade de invadir a legislação eleitoral. Nós sabemos que a legislação eleitoral é de competência exclusiva da União, não é? Então, só a União pode legislar, limitar ou, de qualquer forma, exercer algum controle sobre o direito de liberdade de expressão e o direito de fazer propaganda numa eleição. Agora, este artigo aí, ele previu que nós vivemos em diferentes realidades, mas não deixou nas mãos dos municípios, que são players dessa eleição, né? Então, deixou na mão da autoridade estadual a possibilidade de, dependendo da realidade local, permitir, então, alguma restrição. E essas restrições têm que ser feitas por uma autoridade sanitária, não é qualquer coisa, né? E o Ministério Público, em alguns estados, já está dando algumas orientações no sentido de limitar. Alguns, inclusive, bem limitados. Assim, nós temos nos surpreendido com alguns graus de intervenção do Ministério Público baseado em pareceres de autoridades sanitárias estaduais, no sentido de proibir, inclusive, distribuição de santinho em uma outra zona eleitoral, né? Que me parece exagerado. Aí o juiz eleitoral vai ter que fazer avaliação entre esta norma, que é uma emenda constitucional, e a liberdade de expressão e o direito de propaganda. E um outro ponto que a emenda constitucional nos trouxe, muito interessante, é inclusive a possibilidade de adiamento do pleito. Veja bem, tem um artigo que fala que o pleito eventualmente pode ser adiado, claro, baseado em autoridades sanitárias, com participação do TSE e envio ao Congresso Nacional. Mas, ou seja, me parece que, pelo que a gente vive hoje no país, isso é muito distante e praticamente inviável de ocorrer, tá? Pela percepção que estamos tendo agora, né? Ainda faltam 45 dias para a eleição. A emenda constitucional também teve que adaptar algumas normas de condutas vedadas, porque, por exemplo, a propaganda institucional sempre foi proibida nos 3 meses anteriores ao pleito, de forma absoluta. As propagandas vinculadas ao Covid, ou à necessidade de segurança da saúde das pessoas, está permitida. Agora, nós já temos uma consulta que, inclusive, partiu da nossa querida e gloriosa Procuradoria-Geral de Porto Alegre, que tem balizado o comportamento a nível nacional. Porque o único tribunal que se manifestou de forma clara sobre isso até agora foi o Tribunal Regional do Estado do Rio Grande do Sul, com base numa consulta do município de Porto Alegre, feita pela nossa PGM.
e na qual o tribunal disse que é possível, então, as propagandas de Covid, conquanto que é possível, inclusive, eventuais benefícios a eleitores em ano eleitoral, que são proibidos de forma absoluta, salvo quando previstos em lei e no orçamento do ano anterior, mas se não tiver numa lei e no orçamento do ano anterior ele é proibido neste ano, se tornou permitido no ano para este ano de 2020, quando devidamente vinculado ao Covid, assim como as propagandas institucionais, quando devidamente vinculado ao Covid, comprovadamente com essa finalidade de saúde pública e, sobretudo, sem o abuso, sem a violação ao princípio da impessoalidade, né? Então, tu vê, Ricardo, que as condutas vedadas no ano eleitoral, em virtude da emenda 107, ganharam uma certa relativização. Também deve estar acontecendo, tu que conhece a realidade das eleições pelo estado do Brasil afora, também muito gestor deve estar tentando, nessas alturas do campeonato, enquadrar determinados projetos na questão da Covid, né? Então, isso é uma discussão que seguramente os tribunais vão acabar enfrentando, né? A comunidade de eleitoralistas, assim posso dizer, debateu bastante isso, né? Que agora está todo mundo trabalhando, não está mais debatendo, né? Uhum. É num outro momento que a gente para aí para conversar. A correria já está grande para quem trabalha com direito eleitoral, seja na área pública, nos tribunais, ou na área privada, como eu, advogando. Mas o debate ao longo do primeiro semestre, especialmente a partir de março, abril, foi como a gente teria assistência do Estado em determinadas circunstâncias sem violar as normas eleitorais, especialmente as de conduta vedada. E, neste caso, especialmente um artiguinho chama atenção, que é o 73, parágrafo 10, que é um artigo extremamente proibitivo. Eu mencionei, mas agora deixa eu trabalhar ele um pouco melhor. Esse artiguinho diz o seguinte, ó, no ano eleitoral é proibido qualquer benefício por parte da administração a eleitor. A distribuição gratuita de bens, né? O problema do alcance. A distribuição gratuita de bens. Salvo se já estiver em lei, no orçamento do ano anterior, exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família tem todo ano, está em lei, previsão orçamentária, ok. Mas um programa novo no ano eleitoral é proibido. Salvo na existência, então, de calamidade pública ou... Qual é o outro artigo, qual é a outra expressão da lei? Me ajuda aí, Ricardo. Salvo... situação de emergência e calamidade pública. Acho que emergência e calamidade pública. Mas o que acontece? A emenda constitucional, a gente pode extrair dela uma relativização para isso com relação ao Covid. Então, não é emergência necessariamente, não é calamidade pública decretada. Mas, por outro lado, não é algo que já estava na lei antes. Então, o gestor não poderia ajudar a população. Entretanto, a emenda constitucional já previu que o Covid é uma situação tão excepcional que o poder público não pode ficar de braços atados. Agora, por outro lado, é o que tu disse, muitos gestores estão... As interpretações não existem nos tribunais para isso ainda. Então, o primeiro intérprete dessa legislação é o próprio prefeito e suas procuradorias. Então, claro que vão existir interpretações mais elásticas e menos elásticas, né? Os advogados eleitoralistas, quando são consultados, não pelo prefeito como prefeito, mas como prefeito, mas pelo prefeito como candidato à reeleição, muitas vezes o gestor ganha dois pareceres, né? Ele, como prefeito, ele tem uma proibição da procuradoria e uma permissão do eleitoralista, ou até vice-versa. Então, nós estamos interpretando isso pela primeira vez. A minha sugestão para quem trabalha na área é a da prudência, da extrema prudência, porque os abusos já são visíveis, até no Rio Grande do Sul eu não vi, mas para o norte já temos notícias
de abusos, ainda sem condenações, evidentemente, porque não deu tempo sequer para julgar em primeiro grau. Mas a minha sugestão, de forma geral, é pela prudência nesse momento. E a prudência, às vezes, não é o melhor remédio de um gestor, né? Porque a prudência do gestor, às vezes, também está... Agora, vamos abrir o coração aqui, né? Um gestor que é excessivamente prudente, ele pode acabar também abandonando a sua população em carência, né? Que pode estar sofrendo com o Covid. Então, assim, ó, gente, é realmente uma dificuldade encontrar esse ponto. A sugestão que se dá, em geral, é a de haver pareceres técnicos, assistência social, sobretudo assistência social, determinando o vínculo entre aquela carência e a pandemia, porque se a carência não for decorrente da pandemia também, não haveria uma justificativa para a exceção da pandemia. Então, é necessário, então, esse tipo de trabalho das assistências sociais, identificando essa vinculação da carência com a pandemia. É necessário que o gestor tenha os recursos apropriados, próprios para isso, e há recursos federais chegando, tem que saber distribuir esses recursos, e tem que fazer isso com certo cuidado e sem abusar, então, da pessoalidade, ou melhor, respeitando o princípio constitucional da impessoalidade, né? Pelo menos é o que se extrai daquela decisão, daquela consulta do TRE que Alegre. E uma pergunta aqui, Caetano, da Nelise Jacques, minha colega da PGM de Porto Alegre. Os benefícios do artigo 73, parágrafo, acho que se refere ao parágrafo 10, né? São apenas para bens ou valem também para novos serviços? Mas ela não se limita a bens, ela fala benefícios, etc. Olha, serviço pode se incluir, sim, como uma vantagem do 7310. Podem caber, sim, ali serviços... uma nova queda aí de conexão, Caetano. A conexão está um pouquinho ruim. Serviços geram benefícios, tá? Então, eu não tenho dúvida de que serviços de determinadas naturezas podem se encaixar no artigo 73, parágrafo 10 também, viu? Tem que haver esse cuidado. Bens e serviços. O artigo não usa esses serviços, mas, vamos lá, serviços, não é? Se daqui a pouco eu estou dando, vamos lá, uma brita em ano eleitoral, é um clássico no interior, para não pegar um exemplo da capital, mas no ano eleitoral, brita é um clássico, porque brita em geral são programas que já estão na legislação e trabalhando nisso tem um orçamento próprio. Ok, então arrumar estradas no interior faz parte. Mas existem vários casos em que não há legislação, em que isso é feito, de certa forma, por tradição, por assim dizer. Então, é um serviço do município que pode, e há jurisprudência já. E, bom, na verdade, quando espero que tenha ajudado na resposta a pergunta da Annelise com relação aos serviços, né? Enquadramento como conduta vedada no parágrafo 10. Né? Então, eu te dei um exemplo de um serviço. A brita é um serviço, ou um serviço de maquinário para melhorar uma estrada ou algo assim. Se não há lei e não há previsão orçamentária, este serviço se enquadra com tranquilidade no 73, parágrafo 10. Entendeu? Então, olha, são bens, benefícios em geral e valores, né? Que são vetados, salvo ser em lei e no orçamento, ou ainda emergência e calamidade, e neste ano, mesmo que não declarada emergência ou calamidade, em virtude do Covid ou situações decorrentes do Covid. Reiterando, como tenho feito, que é necessário, então, que a administração tenha um fundamento, não jurídico, mas fático, como, por exemplo, a questão dos laudos sociais
para poder dar esse benefício, né? Uhum. Temos também uma pergunta aqui, aí já com relação à campanha eleitoral mesmo, né? Se o carro de som será permitido. Acho que já temos tem a resolução do TSE já disciplinando a propaganda, mas especificamente com relação a isso. Carro de som é um tratado, né? Mas eu adoro falar sobre isso. A Annelise, eu juro que não pergunto mais, mas a culpa não foi dela, coitada. Não né? foi culpa tua, tranquilo. Foi do meu Wi-Fi. Eu espero ter respondido, Annelise. Se não respondi bem, por favor, eu gostaria muito que tu continuasse no assunto, porque vale a pena desenvolver. Na verdade, o 7310 com o Covid, gente, vai ser um dos tópicos do pós-eleição. Vai ser a forma como cada gestor interpretou bem ou mal a norma, né? Especialmente a norma permissiva. O carro de som, vejam bem, o carro de som, ele é permitido, não sou eu, tá? Não é a justiça eleitoral. Tem gente que culpa, a justiça eleitoral não... Não. O legislador disse o seguinte, carro de som apenas em carreatas, passeatas, caminhadas, comícios e reuniões. Gente, é um dos artigos mais incompreensíveis da legislação eleitoral, no meu ponto de vista. Por que carro de som não pode girar sozinho? Poluição sonora? Isso é legislação municipal. O município... Não, estou te ouvindo. Trancou só a imagem um pouco. O município controla a altura, forma de som. O fato da legislação eleitoral não permite, por exemplo, que uma propaganda seja jogada no chão, porque isso também viola uma norma municipal. E esta multa o município aplica também. Então, na mesma coisa com o carro de som. Se o sujeito está andando carro de som acima dos limites legais, o município tem direito de multar. Então, veja bem, se é indesejado o carro de som, isso é norma municipal para fazer o poder de polícia. Mas vamos lá. Independente disso, a legislação eleitoral resolveu limitar o carro de som a passeata, carreata, caminhada, comício e reunião. É uma daquelas regras restritivas que a gente não compreende bem. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, o que é uma carreata? Para mim são 2 carros. Já que eu estou numa norma restritiva, que só permite carro de som em carreata, eu interpreto carreata da forma mais permissiva possível, né? O que é uma caminhada? Me perguntaram se uma moto com uma bandeira de cada lado poderia ser um carro de som com caminhada. Eu entendo que sim, não consigo ver como não. Eu interpreto a legislação, que é tão restritiva, da forma mais permissiva agora, a liberdade de expressão. Se ela é restritiva quanto às formas de propaganda, que são bandeira, mesa na rua, adesivo de meio metro quadrado, carro de som apenas em carreatas e passeatas. Bom, se ela é tão restritiva aqui, na hora de interpretar, vamos ser permissivos, né? Vamos privilegiar, então, um outro valor, que é o da liberdade de expressão. Já que nós estamos privilegiando tanto a igualdade na legislação, vamos privilegiar a liberdade na interpretação. Então, o carro de som só pode nessas circunstâncias que eu falei. O que acontece se o carro de som estiver sozinho na rua? Não há sequer multa. Não é permitido, mas não há multa. A tendência é o juiz mandar recolher. Na repetição, já pode rolar um crime de desobediência. Se o candidato insiste, o juiz eleitoral diz, não repete sob pena de crime de desobediência. Eventualmente, sobre uma astrente, embora haja uma discussão se cabe astrente em poder de polícia, mas se for de uma representação do Ministério Público ou de um adversário, pode até ser através de uma astrente. Então, veja, só pode naquelas circunstâncias que eu falei. O carro de som sozinho pode gerar uma atuação do poder de polícia, uma representação, que a princípio não tem multa.
mas pode gerar a retirada do veículo da rua. Chegou aqui uma pergunta da Caroline Rocha, que está na assessoria do nosso procurador-geral do município de Porto Alegre. Caetano, aglomerados de militantes nos semáforos, está de acordo com as regras sanitárias de pandemia? Se negativo, seria caso de multa ou exercício do poder de polícia pelo juiz eleitoral? Caroline, minha colega de GAD, já escrevemos, inclusive, artigos juntos na matéria eleitoral, especialista na área. O que eu acho? Assim, existe a interpretação da legislação e existe a interpretação da legislação sanitária. A pergunta está muito vinculada a uma interpretação que se pode fazer da legislação sanitária, no meu ponto de vista. Então, ela não está nem vinculada ao... ela traz, por tratar de propaganda eleitoral, ela vai levar o poder de polícia da justiça eleitoral, eu não tenho dúvida, tá? Mas o juiz eleitoral aqui, ele vai ter que analisar a norma local. Então, eu não posso dizer se está de acordo ou não com a regra sanitária da pandemia, porque eu não domino a norma de pandemia de todo o Estado, já que a gente está numa live que é vinculada, que embora seja da Procuradoria de Porto Alegre, eu sei que está sendo vista do interior também. Então, assim, na legislação municipal, o juiz eleitoral, por ser propaganda eleitoral, a tua pergunta, o juiz eleitoral vai interpretar a lei eleitoral e vai interpretar a lei eleitoral com análise da legislação local, que é do Estado, não é do município, mas é a bandeira do Estado para cá. E a partir daí que ele vai exercer o seu poder de polícia ou a sua decisão em caso de representação. Porque o juiz eleitoral, aqui um parênteses, né, ele tem poder de polícia, ele pode, inclusive, sem provocação atuar, mas ele atua também mediante provocação de cidadãos em geral ou mediante provocação por ação eleitoral do Ministério Público e de partes interessadas, né, com legitimidade, que são os candidatos e os partidos. Né? E não me lembro de caso de multa para isso, o que não significa que não haja uma multa municipal. Né? E agora, eu já não sei se a multa municipal pode ser aplicada pelo juiz eleitoral. Tá? Se estiver sendo distribuída uma propaganda eleitoral em desobediência a uma norma municipal, me parece que aí a pena pela desobediência da norma municipal pela a penalidade pela desobediência à norma municipal, a administração municipal, e a desobediência à norma eleitoral é o juiz eleitoral. Tem uma provocação, uma pergunta, na verdade, mas uma sugestão da Neide Sabino Lima. Se não podemos ter aglomeração, carreata, não se deveria liberar os carros de som individuais como forma segura de propaganda? Isso entrou na resolução do TSE? Não, né? Não está na resolução do TSE e tampouco deveria estar na emenda constitucional. Já que a gente tem esse problema de aglomeração, o que vai, sem dúvida nenhuma, dificultar os... Ó. Tiveste mais um problema aí. Agora acho que retornou. De novo. Eu acho que a minha internet está funcionando mal porque a porta está fechada, tu acredita? Então, mas a provocação da Neide é muito boa. E eu concordo. É uma pena que a gente... É uma pena que não tenha sido mais permissiva a legislação com relação a esse ponto. Mas não é. O que está é aquilo ali. Pode haver uma permissividade maior dos juízes eleitorais, até acredito que vai acontecer isso, mas nós temos centenas de juízes eleitorais no país, né, de zonas eleitorais.
Então, a gente tem que saber o que está acontecendo na nossa região. O carro de som, então, só é permitido naquelas circunstâncias mesmo, viu? Uhum. Ia te perguntar pela tua experiência como eleitoralista, né? Que a gente vê de parte do gestor público muitas vezes uma frustração, né? Por chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos de governo, muitas vezes fazendo um planejamento, quando chega no quarto, que é iniciar algum projeto novo, não consegue, né? Em função justamente da questão da distribuição gratuita de bens e valores, né? A gente escuta muito isso, né? Leva tanto tempo para planejar uma política, um programa, quando está pronto, não pode. Né, então, a minha pergunta para ti, nessa tua experiência na advocacia, no direito eleitoral, claro, sem falar em caso concreto, que nem é o nosso propósito aqui, mas onde é que o gestor público tem verificado, onde é que ele mais peca? Quando é que ele mais incide e em qual dessas condutas do artigo 73? Não, na verdade, acho que a conduta vedada que trouxe uma nova vida para o 73 foi o parágrafo 10 mesmo, sabe? Que é esse tido benefício. Justamente está vinculado ao que tu disse, né? Muitas vezes o gestor segura... claro, é difícil generalizar, ainda mais no país com 5 mil municípios, mas o 7310 me parece que seja o mais aplicado. Há também uso de servidores, uso de bens públicos, às vezes até de maneira mais involuntária possível. Isso acontece e acaba gerando apenas multas, né? Não é ser... O 73 ele gera a cassação do gestor, tá? Uhum. Mas ele pode gerar a cassação do gestor dependendo da gravidade da conduta. Mas, por mais simples que seja, ele pode gerar uma multa. Eu me lembro de uma multa eleitoral de um cidadão para um gestor em virtude de transporte escolar de um estudante. Tu sabe por quê? Porque o pai desse estudante estava 3 anos pleiteando que o transporte passasse na casa dele. E para isso o transporte tinha que desviar 3 quilômetros. A partir de março do ano eleitoral, o transporte passou a fazer esse desvio de 3 quilômetros, para o filho dele não precisar caminhar 1,5 km de ida e de volta. Então, o que aconteceu? Alguém entrou com uma ação, Ministério Público mesmo, eu acho, dizendo que era uma conduta vedada, porque era um benefício dado a um eleitor em ano eleitoral. Mas havia lei, havia tudo. Gente, a Justiça Eleitoral entendeu, percebeu que naquele ato havia, por parte do gestor, um benefício dado ao eleitor em função do ano eleitoral. É uma situação bem curiosa, mas ela é verídica. Então, assim, o que acontece muito é que no ano eleitoral o gestor, alguns se preocupam mais, alguns ficam mais tensos, mais nervosos, outros também não agem com a melhor das boas fés. Então, isso tudo acontece, mas também é verdade, por outro lado, que o 4º ano é um ano que ata. Isso é uma pena. É uma pena, mas foi a opção da reeleição trouxe isso para a nossa vida. É um fato. A Cristiane Neri, colega da PGM de Porto Alegre e diretora acadêmica da nossa escola. Boa noite, Cris. Ela pergunta aqui, Caetano, como tu vê a ampliação do uso das redes sociais, impulsionamento nas mídias sociais, vedação de fake news, controle, acho que não completou, mas as redes sociais são cada vez um desafio maior no processo eleitoral, tanto para os candidatos e para o gestor na rede social oficial, vamos dizer assim, também há o risco daí de incorrer numa conduta vedada, né? Professora Cristiane, muito obrigado pela pergunta. Assim, um grande privilégio aí de ter acompanhando a minha live. Conheço o seu trabalho e admiro. Vamos lá, redes sociais. Eu digo às vezes, né? Meus filhos jogavam mais bola nós jogávamos mais bola na rua do que os nossos filhos, que estão mais no computador. Antigamente a gente jantava mais e hoje a gente pede mais comida em casa, né?
Então, vamos lá, o fenômeno é sair das ruas e ir para as redes sociais. Isso acontece na nossa vida cotidiana e nas eleições. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos nos descobrindo. Em 2004, a propaganda de rua tomava conta da rua. E a propaganda eleitoral tinha um artigo em resolução que limitava a propaganda eleitoral na internet a .com.br, finalização. Ou seja, em 2004, 15 anos atrás, era zero internet e rua era aquela poluição que a gente lembra. De repente, a rua foi sendo cada vez mais cerceada, a propaganda da rua, e a internet mais controlada e aumentada. Então, assim, ó, como é que eu vejo isso? A internet está tomando conta. Então, o que a legislação eleitoral vê? Em primeiro lugar, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vou entrar nessa roubada aqui, né? Porque os eleitoralistas estão até discutindo a aplicação desta lei para eleição em virtude do princípio da anualidade, né? Mas, independente disso, a lei eleitoral ela tem alguns princípios na propaganda da internet. O primeiro princípio é da liberdade, tá? Liberdade e gratuidade. É isso que ronda a legislação na internet. Mas vamos lá. Obviamente que liberdade e gratuidade elas não é de forma absoluta. Quando a gente fala em liberdade, eu tenho 3 principais restrições. O anonimato, porque liberdade de expressão não combina com anonimato, não combina com ofensa à honra e não combina com o termo jurídico eleitoral do fato sabidamente inverídico, que é o que nós temos traduzido para o fake news ou desinformação. Então, a propaganda eleitoral não vai combinar em nenhuma hipótese com o anonimato, porque o anonimato não é bem-vindo na liberdade de expressão de forma geral. Digamos até que sobre o prisma constitucional, a liberdade de expressão ela é garantida e o anonimato não é vedado. Depois, ela não combina com a ofensa à honra, calúnia, injúria, difamação, uma ofensa à honra genérica mesmo, e com fato sabidamente inverídico. E aqui a gente está enquadrando a fake news. Por outro lado, a liberdade não pode transformar a opinião em fake news. Então, o desafio da Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral tem tido uma variação em geral, no meu ponto de vista, de privilegiar a liberdade de expressão. O que eu quero dizer com isso? Se a opinião do eleitor for uma opinião que pode ser ambígua, vamos pegar o Covid, nós temos todo tipo de opinião aí sobre o Covid. Nós temos gente que nega, gente que atribui ao governo chinês, gente que restringe a circulação do seu ponto de vista, ou o que for. Nenhum desses fatos vai se enquadrar, talvez algum deles, ok, o exemplo não foi melhor, mas é difícil enquadrar o fato como sabidamente inverídico, ou se é um mero exercício da opinião. Esse é o desafio, porque a fake news ela vai ter que ter um enquadramento de sabidamente inverídico. Ou eu vou buscar ela no anonimato. E aí aquele fato que talvez não seja tão sabidamente inverídico em virtude do anonimato pode se enquadrar também como algo indesejável e por isso combatido pela Justiça Eleitoral. O que é importante a gente ver bem é que aqui a gente tem um daqueles clássicos dilemas de até onde eu vou no controle do exercício da liberdade, né? Então tá, vamos tirar o anonimato. Tende a ser fake. E vamos para a opinião da pessoa. CPF, com carinha, com rostinho. Se é uma crítica, se é uma opinião, se o sujeito acha que o Covid veio de Marte, se ele acha que são... Gente, isso está dentro da liberdade do cidadão. Dificilmente a Justiça Eleitoral vai dizer que é sabidamente verídica uma interpretação de que o Covid é um castigo divino, porque está dentro de uma crença religiosa, tem uma outra proteção. Então, a fake news, para a gente que milita nessa área, ela está vinculada ao sujeito realmente dizer o seguinte, fulano matou Beltrano, e não matou. Ou um caso de julgamento de 2018 em que o candidato chamou o outro de assassino. Tu é um assassino. E aquilo era sabidamente inverídico, porque o candidato não era assassino.
Não tinha assim, nem de longe um processo, nem inquérito, nem nada. Então entrou num conceito que a gente pode chamar de fake news, espalhar que fulano é assassino. Então tu vê que é difícil esses enquadramentos. E o outro princípio da internet que eu mencionei é o da gratuidade, que tem uma única exceção, que é o impulsionamento na forma permitida e regulamentada pela própria mídia social. Então, o Facebook, que é o exemplo clássico, ele tem uma inscrição em página de candidato, que o candidato troca CPF dele pelo CNPJ de candidato. Quando o candidato faz o registro, ele perde o CPF e ganha o CNPJ. Então, essa página passa a ser regulamentada, passa a ser comandada por esse CNPJ, mas esse CNPJ vai poder impulsionar única e exclusivamente CNPJ do candidato ou do partido. Não vai poder haver o impulsionamento, por exemplo, por parte do eleitor, de propaganda eleitoral. A vida segue normal, gente. Eu estou me referindo, professora, à questão eleitoral. Então, o impulsionamento é a única exceção à gratuidade da propaganda na internet. Fora isso, é óbvio. Existiu o mito de que a internet ia baratear as campanhas, e eu digo mito porque as grandes campanhas contratam grandes equipes de marketing digital, que também tem um custo grande, etc. Mas, por outro lado, ela permitiu campanhas baratas de muita gente criativa, né? Que, por conta própria, consegue exercer e espalhar a sua posição, etc. Porque a gratuidade da internet também é um fator que permitiu, facilitou a disseminação da existência da candidatura e das opiniões dos candidatos, não é? Interessante, na esteira disso que tu estava falando, Caetano, que as eleições municipais brasileiras coincidem sempre com as presidenciais americanas, né? E lá são as duas discussões também, campanha eleitoral com aglomeração, a questão da Covid, e as fake news, né? Agora foi noticiado aí que no primeiro debate lá, uma das candidaturas pediu que o canal de televisão disponibilizasse uma pessoa para checar todas as informações e dizer na hora. Aí vai ao encontro disso que tu está falando, né? Quer dizer, a pessoa que vai checar também não tem suas convicções, determinadas abordagens dele para outro não vão ser procedentes, né? Ricardo, a gente entra bastante. Trancou de novo? Não, o áudio tá. Acho que trancou. Agora voltou. A gente entra bastante, Ricardo, na questão também da liberdade de imprensa. Nós tivemos o GDI na 0 hora e no debate da Gaúcha, né? É claro, vi candidatos reclamando da posição do GDI. Pô, mas como assim, mais ou menos? Como assim falso? Como assim aquilo verdadeiro? Mas liberdade de imprensa também entra nessa discussão, que é um outro valor muito caro para nós, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a imprensa televisiva... O pedido lá foi uma checagem na hora do debate, né? Que o candidato falasse uma coisa, imagina, daí mais complicado assim, ó, aqui nós temos no rádio e na TV regras muito mais restritivas de posição e de opinião dos editoriais de rádio e TV. Por ser concessão de serviço público, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui, por ser concessão de serviço público, nós damos esse tratamento restritivo e nós permitimos uma certa e mínima liberdade editorial à imprensa escrita, que não é concessão e é regida pela liberdade. Qualquer um pode fazer o seu jornal e esse jornal pode ter uma linha política, inclusive. Mas, no rádio e TV, não. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Os problemas americanos são os mesmos nossos, porque é globalização do mundo. Aqui eu não vou falar disso, porque todos nós sabemos. Os filhos dos americanos também pararam de jogar bola. Aliás, acho que antes dos nossos filhos, para ficar atrás de computadores, não é? E eles já encomendam iFood muito antes da gente deixar de ir em restaurantes. Mas, assim, a vida vai para a internet lá, vai para a internet aqui. Então, as fake news se tornam um grande problema lá, como vão se tornando um grande problema aqui. E o nosso problema maior de
eu não digo problema, tá? Mas a nossa percepção maior do... O GDI foi muito bom, concordo com a professora Cristiane, porque, na verdade, o GDI é liberdade de expressão, a imprensa faz essa checagem, o candidato pode berrar, o candidato tem o direito de se insurgir contra, botar nas suas redes sociais, e assim é o debate, e assim é a democracia. A imprensa faz o papel dela no seu espaço, não é? E o candidato tem o espaço dele para reclamar. Se a imprensa for divulgar um fato sabidamente verídico, o que já aconteceu algumas vezes também, não é só entre candidatos, às vezes um jornalista se passa. Há também a punição da fake news ou do fato sabidamente inverídico para a imprensa. E aí existe o direito de resposta, que na justiça eleitoral é muito ágil. Tá certo que com a internet, mesmo a agilidade da justiça eleitoral não é difícil, mas a agilidade, né? Por exemplo, em menos de uma semana, tu ganha ou perde um jeito de resposta. Isso é ágil para a nossa realidade. Acho que me perdi um pouco. Vai falando e vamos mudar de assunto. Mas, com relação ao fato americano que tu falaste, que eu disse que é um problema, mas na verdade não é um problema. Se a gente for pensar no escândalo do Cambridge Analytics, esse escândalo que tomou conta do noticiário internacional, a partir de duas eleições, né, do Brexit e da eleição americana, especialmente essas duas eleições tornaram isso matéria de noticiário internacional. Nós, a partir disso, trouxemos isso para o Brasil e passamos a dar mais atenção a este problema, que aqui era um pouco secundado. Em 2018, embora já existisse esse debate, a questão já ganhava um pouco mais de seriedade, mas em 2016 ela passou muito, as fake news, foi muito en passant. Em 2018 ganhou relevância, porque nós tivemos um candidato que teve uma campanha com menos recursos e muita internet, tá? Sem detalhes da campanha, mas o fato é que o Bolsonaro teve uma campanha de internet muito forte, e aí passou a haver um acompanhamento maior. Nós tivemos também muitos candidatos vítimas de fake news em altíssimo nível em 2018, e isso tudo fez com que nos últimos 2 anos esse debate crescesse muito. Aliás, nos últimos 2 anos, 2 debates tomaram conta do direito eleitoral. Como tratar as fake news, o fato sabidamente inverídico, em todos os instrumentos de propaganda, considerando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Essa dificuldade porque, vamos lá, quem é o maior controlador das fake news hoje chama-se Facebook. É o próprio Facebook, que mediante reclamações, etc e tal, e política interna, etc e tal, regula. E isso daí, vamos lá, nos gera, no mínimo, uma perplexidade, no mínimo, nos gera um dever de pensar no assunto, por assim dizer. Esse foi um dos debates que tomou conta. E o outro debate que tomou muito conta outro assunto que tomou conta do debate eleitoral e que a gente não tratou aqui, mas eu acho que vale a pena só fazer essa pincelada aqui, foi a questão das candidaturas femininas, tá? Ganhou muita relevância diante da existência de comprovadas candidaturas laranjas. Em alguns casos, eu, inclusive, discordei dos resultados em casos concretos, advoguei para lá e para cá, mas o fato é que nos últimos 2 anos nós percebemos que se essa questão das candidaturas femininas reais não fosse encarada a sério, vivendo... Tá. Numa situação vergonhosa de ver o nosso país com um parlamento absolutamente, com uma representação feminina absolutamente, com todo respeito, insignificante perto do que deveria ser. Então, as fake news e a necessidade de fortalecer a mulher na política foi o principal debate eleitoral nos últimos 2 anos. A França botou um problema de checagem ali, ó. Sim, a Cris indicou um filme, Privacidade Hackeada, que relata bem tudo isso. A Francis Campos, o problema da checagem é que às vezes a imprensa usa uma base de dados e o candidato outra. Já aconteceu com um cliente meu.
Mas aí a gente entra na liberdade uma de imprensa, pergunta, né? Caetano, sobre abuso de poder político, né? E como é que conversa com essas condutas. Mas nós temos mais 4 minutos de live e o tempo que é o tempo máximo aqui que pode durar a live. Então, eu te convido para fazer as tuas Dá para considerações responder finais. umas 5 perguntas, vai. Hã? Dá para Acho que tu responder teve... ainda, pode perguntar. Então tá. Nas tuas considerações finais aí, falar de abuso de poder político e explicar para quem está nos assistindo aí como é que conversa com essas condutas vedadas. E já... voltou. Ricardo, a conduta vedada, ela está na categoria do abuso de poder político. Uhum. Né? Só que nós temos duas regras na legislação brasileira. Nós temos 5 artiguinhos aí na legislação brasileira que caçam os mandatos com muita frequência. O gasto irregular, a compra de voto, econômico, dos meios de comunicação e da fraude. Travou de novo tua transmissão, Caetano. Tem aqui também a pergunta do Felipe Menezes. Um país que não conseguiu combater o coronelismo, será possível combater efetivamente fake news? Mais um. Vamos lá. O desafio da democracia é sempre tentar ir para frente, né, gente? É olhar para frente. Não dá. A gente olha para trás só para aprender, mas a gente tem que andar para frente. O coronelismo, de certa forma, não é mais o mesmo da década de 30. Então, assim, esse termo clássico ele mudou. Nós tivemos avanços sociais, legislativos, tivemos retrocessos. Eu acho que a lei está muito restritiva, mas a lei eleitoral, propriamente dita, mas assim, não tem, a gente só pode combater o mal com as regras do bem. A gente só pode combater os vícios da democracia. Isso daí é aristotélico ainda. Quer dizer, desde que se pensou num regime de igualdade, a gente sempre soube que esse regime ia ter deturpações. E assim foi e assim vai continuar sendo. Não há milagre na vida democrática. A gente que aceita trocar essa dificuldade da democracia por uma pretensa facilidade do autoritarismo. Mas essas foram muito ruins até hoje. Eu troca. Então, assim, não vai ser fácil combater a fake news, como não foi fácil combater o coronelismo, como não foi fácil combater a escravidão, como não foi fácil combater tantos males da história humana. Mas a democracia nos remete. É isso aí. Do ponto de vista, pelo menos apresenta o melhor por uma vida melhor e combater, então, esses males da humanidade, né, que nós temos. Todos os males, não são os mesmos. O fake news pode ser um problema de hoje. Existiram problemas de fake news em Roma e na Grécia também, com divulgação. Mas a democracia de hoje não são fatos. Caetano, mas infelizmente, em função do tempo máximo aqui que o Instagram permite, a nossa conversa está acabando. Quero, em nome da SDM, te agradecer por nos prestigiar aqui, tratando desses temas tão importantes nesse momento. Agradecer a todos que nos acompanharam e uma boa noite. Deixo aí para tu despedir tuas considerações finais também, tem 20 segundos aqui. Eu que agradeço mais uma vez a querida Procuradoria-Geral de Porto Alegre pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, tem grandes amigos aí e desejo um ótimo